a mensagem da cruz. Principalmente, eu acho que, não sei se foi direcionado, mas principalmente essa semana, né, que no sábado nós vamos estar aqui na ceia. E um tema assim muito propício. Mas hoje, assim, é um tema que até a gente conversava, é um tema muito extenso. E hoje o objetivo que eu quero ter é mais a gente... São coisas que a gente vamos dizer assim, nós todos sabemos, mas hoje vai ser uma noite para a gente relembrar algumas coisas, principalmente durante essa semana, enquanto eu montava o roteiro, e muita coisa veio relembrando, veio à tona, veio à nossa mente e nos faz pensar. E hoje, na verdade, eu queria muito compartilhar disso tudo, do que aconteceu, do que me fez voltar a pensar muito essa semana. E o tema proposto pelo Júnior foi a mensagem da cruz. Mas afinal de contas, qual é a mensagem da cruz? Hoje a gente vai andar muito na Bíblia, e aí eu queria vamos passar por vários textos. Então eu queria pedir assim, desde já um pouquinho de paciência, para que possamos discorrer, entrar dentro do assunto. E hoje eu também quero muito a participação. Eu acho que eu não estou aqui para ensinar, mas nós estamos aqui para compartilhar e aprender uns com os outros. Esse é um dos motivos pelo qual nós estamos em comunidade. E para abrir, eu queria que nós começássemos abrindo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. E assim diz. Assim diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Vamos começar, mas afinal de contas, que mensagem é essa que para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus, para nós que estamos sendo salvos? Eu achei uma ilustração e eu achei muito interessante, eu queria compartilhar ela com vocês. Uma menina andava na rua com uma cruz brilhante, e um homem no pescoço, e ela orgulhosamente mostrava aquela cruz. E um certo homem chegou e falou assim: menina, você não sabe que Jesus morreu numa cruz de madeira? Mas ela não era bonita como essa que você está usando, ela era feia. Aí a menina olhou para o homem e respondeu assim: eu sei disso, mas você também não sabe que tudo que Jesus toca muda? Isso é interessante, né? Porque que a mensagem da cruz, ela é a palavra mais poderosa, é a centralidade do cristianismo. Mas por que o que é vergonhoso no antigo, o que era vergonha, era sinônimo de humilhação, é Paulo que usa a palavra vitupério? Paulo exposto ao vitupério.
Por que que uma coisa que traz vergonha, que é sinônimo de humilhação, mas ela ao mesmo tempo, ela nos traz vida? Como é que pode um rei, ele sai do seu trono, ele se esvazia da sua glória e é exposto à humilhação pública, e esta humilhação é o que nos traz vida, é o que nos traz salvação. E a gente vai ver que desde o Antigo Testamento, o Antigo Testamento já falava da cruz. Acredito que tem café. No Antigo Testamento sempre apontava para a cruz. Tem um pregador que ele fala o seguinte: imaginemos a nossa mão e uma luz está refletindo sobre ela. O que que gera? Uma sombra. Ela diz, ele diz que o Antigo Testamento é como se nós olhássemos abaixo desta mão. O que que nós vamos ver? Se olharmos para a sombra, você consegue identificar que é uma mão? A minha mão, a sua mão. Você consegue identificar olhando para baixo? Você consegue identificar que é uma mão? Sim ou não? A gente consegue identificar quantos dedos tem na mão? Se fosse do Lula, ia ter só 4 em uma delas. Mas a gente consegue identificar. Mas a gente não consegue. Mas se você olhando para essa sombra, a gente consegue dizer se é uma mão de um homem? Não. A gente consegue dizer a cor da pele? Não. A gente consegue identificar se tem pelo, se é peludo igual a minha? Não. Ele diz que é assim, é o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele mostra essa sombra que era apontando para a cruz de Cristo. E o Novo Testamento, ele deixa tudo exposto, tudo revelado, todas as coisas são claras. E um texto que eu queria abrir com vocês, Isaías 52. Pode ler para mim, já que eu estou. E assim diz lá em Isaías 52:10: o céu desnudará seu santo braço, o Senhor desnudará seu santo braço, à vista de todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Isaías 45. Ele diz o seguinte, em Isaías 40, versículo 5: a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Isaías 53 por completo. Se a gente pegar todo o texto de Isaías 53, ele fala exatamente da cruz de Cristo. Então a gente pode ver que no Antigo Testamento existem vários. Eu não vou. A gente pode pegar 1000 textos aqui e vão falar sobre a vinda do Messias, falar sobre a cruz de Cristo, principalmente Isaías. Então o Antigo Testamento sempre falou disso. Mas aí a gente entra o seguinte: mas o que aconteceu quando Jesus veio? Quando Jesus veio, os mais sábios, que eram os sacerdotes, os fariseus, os mais sábios, os que mais entendiam, que mais liam, eles mesmos não reconheceram a Cristo. Mas por que eles não reconheceram a Cristo?
1 Coríntios capítulo 1, versículo 22. E aí, lá diz, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 diz: os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A gente vê que a sabedoria humana, ela transforma a cruz de Cristo em algo muito complicado. E por isso que ela é loucura para os que perecem. É loucura. Por que um rei se esvazia da sua glória? Como é que pode um rei esvaziar da sua glória e se colocar, ser exposto ao escândalo? Isso é loucura. E para os fariseus que mais entendiam, isso era loucura. Isso não é o Messias, o qual nós estamos esperando. Messias humilhado, envergonhado? De maneira nenhuma. Paulo, quando ele escreve para Coríntios, ele escreve numa época em que a igreja de Coríntios estava passando para corrigir alguns problemas que a igreja estava passando. E dentre os vários problemas, existia essa confusão, porque pessoas queriam complicar a questão da cruz de Cristo, a mensagem da cruz. As pessoas queriam usar da sua sabedoria e trazer complicação para isso. E Paulo vem e escreve essa carta para corrigir alguns problemas. Tinha problema de moralidade sexual, tinha problema de ganância, e Paulo vem para escrever isso, escreve para corrigir isso. E Paulo também, eu queria falar um pouquinho aqui, só repassar um pouquinho sobre isso, sobre a figura de Paulo. 1 Coríntios capítulo 9. Versículo 22. Diz assim: para com os fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma salvar alguns. Paulo, eu acho que era o cara mais político que existia na época, porque ele diz que ele se tornou fraco para salvar os que eram fracos. Ele diz mais um outro texto, ele fala que se o teu irmão escandaliza porque você come carne, deixa de comer carne. Se o teu irmão escandaliza porque você bebe, deixa de beber. Opa! Então eu acho que Paulo foi o cara mais político. Então ele mostra aqui, ele mostra aqui nessa carta de Coríntios, no capítulo 9, as várias formas que ele tinha de alcançar as pessoas. Mas tem uma coisa que ele nunca mudou. Em todas as vezes ele mudou a forma, mas a mensagem nunca mudou. Gálatas capítulo 1, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Então Paulo, ele foi político, ele tinha as várias formas, tinha estratégia para alcançar as vidas, para alcançar almas. Mas a mensagem dele nunca mudou. A forma sim, mas a essência não. Mas qual era a essência que Paulo pregava? Qual era a mensagem que ele pregava? Qual é esse evangelho que Paulo pregava? 1 Coríntios capítulo 2. Eu vou passar
alguns aqui, eu acho que passar bem rapidamente. Sim. Versículo 2. Pois decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Colossenses capítulo 2. Versículo 8. Pode ler? Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. E 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Minto, não. Esse aqui eu coloquei sem texto. Não é esse aqui não. Vamos ficar nesses dois textos. Então a gente vê aqui que só uma pincelada por Paulo que é 2:1 mesmo, é verdade, 2:1, desculpa, que fala o seguinte, 2 Pedro 2:1. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então a gente vê que Paulo, ele usou várias formas para alcançar as pessoas. Ele não mudou a mensagem que ele passava, que ele pregava. E qual era a mensagem? Não fiz saber nada entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Isso é loucura para aqueles que não creem em Jesus Cristo. Abram, por favor, em Atos capítulo 17, 21. Capítulo 17, versículo 21, fala o seguinte: todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Esse texto mostra que durante todo o tempo, o homem, na sua sabedoria, tentou corromper a simplicidade do Evangelho. E a gente vê as cartas de Paulo, a gente vê Pedro quando escreve também, que de várias maneiras, várias formas, o homem na sua sabedoria tentou corromper a simplicidade que existe no Evangelho, que é simples. Não fiz saber nada entre vós do que a Jesus Cristo e este crucificado. Esta é a centralidade da mensagem da cruz. Mas agora eu queria entrar num outro assunto, que é o seguinte: a gente viu que a mensagem da cruz é loucura. Por que é loucura? Porque um rei se desfazer da sua glória, ele se fazer carne e ser exposto à humilhação, isso é loucura. Que lógica existe nisso? Não existe loucura. Por que um homem, Deus se faz homem por causa disso? Se morrer e ser exposto à humilhação. A gente vai entrar aqui, passar pelo segundo tópico, que é por que Cristo morreu. E vou passar de uma maneira bem sucinta, mas eu queria abrir em Êxodo capítulo 11. Na verdade eu vou pegar um versículo...
Vamos pegar aqui a partir do versículo 11, versículo 4. Diz o seguinte: Disse, pois, Moisés ao faraó: Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão atirará contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor fez distinção entre o Egito e Israel. A gente vê aqui, a gente conhece a história de Êxodo, e a gente entra aqui na última praga, que foi a morte de todos os primogênitos. E aqui a gente vê que Deus se revela com três características. Primeira característica: Deus se revela como um juiz, porque Ele envia ao Egito a última praga e fala, que até no versículo 7 ele fala: entre os israelitas, porém, nem sequer um cão atirar contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor fez distinção entre o Egito e Israel. A gente vê que Israel sobre o jugo do Egito, e Deus manda outras 9 pragas, mas o coração do faraó se endurece. Então Deus se revela como o juiz, ele manda a última praga. Mas Deus também se revela como o redentor, porque o que ele faz? Deus manda que a gente vai acompanhar aqui no versículo, a partir no capítulo 12, diz o seguinte: Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. E ele continua, quando fala sobre sacrificar o animal, e mais na frente ele fala que eles comerão, se banquetearão com esta carne. Só que ele fala também que o sangue do cordeiro era para pegar e ser passado nos umbrais da porta. E quando o anjo do Senhor, o anjo da morte, passasse, aquelas casas que estavam com sangue, o anjo não entraria. Então Deus mostra que ele se mostra como um redentor, como ele está redimindo o povo ali, porque através do sangue, e esse sangue está apontando para Cristo. E também Deus se mostra como um Deus de aliança. Por quê? Porque ele fala sobre a questão, o cordeiro, as pessoas se banquetearem naquela mesma noite. Então nesse texto, não quero entrar muito nele, senão a gente vai passar a noite inteira ali. Deus se revela como juiz, redentor e como um Deus de aliança. Agora a gente fala que, aí a gente vê aqui o Cordeiro Pascal. E vamos abrir lá em 1 Coríntios capítulo 5, voltar em Coríntios. O versículo 7 diz o seguinte: Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então a gente vê que a história aqui da Páscoa no Antigo Testamento, mas sempre remetendo a Cristo. Agora a gente entra aqui, mas por que Cristo realmente morreu? Né? Por que morrer ser crucificado? E antes de entrar nesse ponto, eu queria falar um pouquinho sobre a crucificação, porque se a gente pegar os evangelhos, os evangelhos nos falam com muita clareza todo o processo até o ponto de crucificação. E no final eles apenas falam, eles não deixam muito claro, não explicam
realmente como era feita o processo de crucificação. Eu separei um pouquinho aqui como é que, uma estudada, como é que era o processo de crucificação romano. Os piores crimes, os crimes mais hediondos da época, eram condenados à crucificação. Ele foi abolido no século IV, se não me engano. Mas como é que era o processo de crucificação? Aí eu separei algumas coisas aqui do como era o processo de crucificação romano e assim. Primeiro, o prisioneiro era despido e humilhado publicamente. Era forçado a deitar-se de costas no chão. Suas mãos eram pregadas ao braço horizontal da cruz, que era chamado de patíbulo, e seus pés ao poste vertical. Então a cruz era erguida e jogada num buraco escavado. Providenciava-se um pino ou um pedaço de madeira para se colocar nos pés para aliviar o peso do corpo, para que os braços, as mãos não fossem rasgadas com o peso do corpo. E a tortura durava vários dias. Não tinha relatos de que a morte raramente ocorria menos de 36 horas. Então, uma crucificação normalmente durava no mínimo 36 horas. A gente tem um relato aí, a tradição, que a crucificação de Pedro durou 2 dias, né? Se não me falha a memória. Diz que durou 2 dias, e ele de cabeça para baixo. Mas agora, como é que foi a crucificação de Cristo? Primeiro, a carne de Cristo, e eu espero não chorar, eu chorei muito lendo isso, e fala o seguinte, como é que foi a crucificação de Cristo? Isso não está nos evangelhos, com tanta clareza, né? Explicação. A carne de Cristo, de Jesus, primeiramente, ela foi dilacerada pelas chicotadas. O chicote, né, romano, ele era feito de couro. Nas pontas eram colocados ossos e bolas de metal. Então, era rasgada as roupas, era colocado uma espécie de um tronco. As bolas de metal, elas criavam hematomas, enquanto os ossos rasgavam a pele. E toda vez, várias chicotadas dando no mesmo lugar, os hematomas que eram provocados